pessoal que não pôde vir. Então, já estamos gravando. Só boa tarde. Estamos aqui no nosso terceiro encontro de trabalho, né? O quarto encontro de fato. O primeiro encontro foi um encontro de apresentações e alinhamento de expectativas, né, expressão das nossas dúvidas e anseios. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso. Atenção, desde o início a gente falou disso, né? Tem muito de autoral nisso que a gente está fazendo, né? São reflexões que nos ocorreram, né, tanto a mim quanto ao Rafael, e a gente está acolhendo reflexões dos colegas aqui também, e, e é a questão da matemática para a psicanálise. Então, eu vou compartilhar a minha tela. A partir do momento que eu compartilho a tela, eu não enxergo mais vocês. O Rafael está como co-host, me interrompam Isso, a qualquer momento, né? Eu não consigo enxergar daí o chat, mas daí o Rafael me transmite. isso, manda ver. Vamos ao trabalho. Vocês sabem que depois eu mando o arquivo também para vocês, né? Vamos compartilhar a tela. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela, né? Já, Beleza. Vou deixar um quadradinho aqui em cima só. Começamos, minha gente. Então vamos lá. O- Vamos. Eu vou começar citando um pouquinho desse livro, Notas Matemáticas para Lacan. Ele está aqui comigo, né? Estou com ele, né? Vou falar um pouquinho dele, vou usar para algumas passagens até para justificar um pouco do que eu vou falar, porque ele foi muito útil, né, nos últimos meses. Dá pistas, né, sobre como Lacan pensava e articular no campo da matemática. Aqui eu fotografei, né, o sumário do livro e só destacando, então, o que eu acho mais interessante, assim, que eu li, né, e que me chamou a atenção. Vocês estão conseguindo? Por isso que eu falei, né? Acho que a Daisy até está com um tablet. Tá, se ficar na horizontal, Daisy, não, Daisy, em vez de na vertical, na horizontal, acho que melhora até a tua leitura. Então, a parte um é topologia, a parte 2 é lógica, teoria de conjuntos, depois tem um epílogo com uma série de textos. Então, o Pablo Anter, ele escreve, é um matemático, né? Mas escreve muito bem, escreve muito poeticamente, né? Um argentino que usa da língua também. É uma leitura muito interessante, muito legal. Ah, o que eu né, destaquei ele? Primeira coisa, geometria da borracha. Cada vez que vocês forem ler sobre topologia, até no livro do Nasio, ele vai falar disso, né? Quer dizer, é a gente entender as figuras geométricas ou as formas do mundo muito mais conceitualmente do que do que pela sua aparência ou por suas propriedades euclidianas, vamos dizer assim. Então, a gente aproximar um cubo de uma esfera, fácil, né? Aproximar um cilindro de uma esfera, fácil, e por aí vai. Ou seja, são algumas particularidades de uma forma, mas atenção, são particularidades muito específicas que fazem uma forma se diferenciar da outra. Então, geometria da borracha, para a gente manter isso com uma plasticidade daquilo que nos envolve, né? Daquilo que a gente ouve. O Aqui é um trocadilho, né? O toro pelos chifres, né? Para a gente, em português, é o touro, né? Mas em espanhol é touro mesmo, né? Então, ele faz tem um capítulo, né, sobre o toro, muito interessante. Daí, quando ele coloca banda de Möbius, Prescott, garrafa de Klein, é muito interessante. Por quê? Porque ele vai reduzir essas figuras aos seus cortes, né? A maneira como eu corto e uno os cortes, e são apenas quatro cortes, e no caso da banda de membros apenas dois, é que a gente chega a essas figuras. Ou seja, ele simplifica muito a visão
de como constrói as figuras, que a gente está né, tá acostumado a trabalhar com as figuras prontas, e no livro ele não é muito diligentemente explica, olha, minha gente, o conceito parte daqui, da direção de alguns cortes e como eu os uno, e eu chego às figuras. Ele conclui a parte, né, a parte 1 de topologia, né, com desenodando dunicidades, movendo-se com Heidmeister, o borromiano, esse quase trivial, tranças, aí ele está falando dos nós. Então, a, né, a parte né, de topologia é muito interessante. Depois ele passa para a lógica e teoria dos conjuntos, que é a base da coisa toda. Noções básicas de lógica, definição. Ó, isso aqui é importante, definição da definição. Então, o cuidado, principalmente em matemática, quando a gente diz né, que a gente consegue provar ou consegue demonstrar, são duas coisas diferentes. Né? Então, é a preocupação com essas filigranas, vamos dizer assim, né, da linguagem matemática, mas que na ciência é o que nos guia, é que ele é o que ocupa, né? O que significa significar? Olha que interessante, né? O que significa significar? Então ele vai lá né, na mandioca da coisa, lá na raiz da coisa. A parte sobre álgebra de classes e conjuntos é fundamental também, é isso que a gente usa bastante, né? E nesse capítulo do Fibonacci roubado, ele vai falar muito, né, sobre a série de Fibonacci, que é um negócio sensacional mesmo, assim como várias outras coisas na matemática, quando a gente começa, né, ter alguma curiosidade, né, o número de Euler, o número π, são coisas sensacionais, né, ou mesmo né, o teorema de Pitágoras e os seus desenvolvimentos, a trigonometria e por aí vai. Então, é um livro muito interessante e eu queria aqui, então, momento citações. Nesse momento, citações, eu até paro de compartilhar aqui, porque eu vou ler mesmo aqui. Então, eu peguei o livro, fiz uma orelhinha em algumas frases que achei assim, interessantíssimas, né, e que dão margem para que a gente né, continue conversando e desenvolva algumas coisas. Página 149, final, uma nota de rodapé, ele diz assim: Lacan se refere aos componentes do nó como três consistências. Por outro lado, convém levar em conta sua maneira de situar no nó aqueles termos que são cruciais em seu ensino. Então, peraí. A consistência do nó é o imaginário, o furo é o simbólico e a sua existência é o real. Eu acho interessante ele situar naquilo que constitui o nó, naquilo que fabrica o nó, né, o imaginário simbólico real. Porque a gente, quer dizer, mesmo que a gente tenha o tramo do simbólico, o tramo do imaginário, o tramo do real, cada tramo desses também tem um simbólico, né, imaginário, um real que o constitui. Assim, pelo menos que eu interpreto. Na página 179, isso aqui é para nos encorajar mesmo, né? Ele escreve no finalzinho, ele diz assim: nada cessa de se escrever, não cessa de não se escrever, ou cessa de se escrever, cessa de não se escrever. Isso aqui ele só coloca como uma conclusão de um raciocínio anterior, ele estava falando em cima do canto, Eu não e encontro. só um pouquinho. Aí. Pode E, ir, pode ir. e daí ele faz a frase seguinte: há uma frase no seminário, ou pior, que ficou célebre. Não há outro ensino que o matemático. O resto é brincadeira. Essa é a frase, né, que eu destaquei aqui. É, daí, na página 199, e essa aqui eu não vou colocar, mas só vou dizer para vocês, acreditem, ela tem aqui uma, um registro das principais operações de lógica. Eu acredito que depois o Rafael até vai se aprofundar um pouco mais nisso ainda. Que são as operações ou, e, implica, equivale, ou exclusivo, inversão, negação. São essas as operações que, no fundo, atuam
tanto na matemática quanto na língua. É com isso que a gente vai trabalhando os significantes. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa coisa do significante, da maneira como o próprio Pablo Amster aqui nos ajuda. E é exatamente esta frase que eu vou ler agora na página 261. Ele vem falando sobre, usando, né, o seminário da carta roubada, que nós vamos ter um encontro para falar do seminário da carta roubada, todo o desenvolvimento, até o parênteses dos parênteses. E ele fala o seguinte, empregando algumas noções, no meio da página 261, empregando algumas noções da teoria dos conjuntos, definem-se estruturas que são úteis para descrever diversos aspectos da linguagem. A título de ilustração, podemos mencionar um autor chamado Karl Marx, que define a linguagem natural como um vetor. Hoje nós vamos falar bastante disso. Tá? E ele vai falando por que a linguagem se comporta como um vetor. Vetor, a gente, né, quem vai lembrar lá da física do segundo grau, viu alguma coisa de vetor, né? O vetor tem intensidade, tem direção, tem sentido. Algumas coisas são vetoriais, outras não são. Mas quando ele fala, ele dá uma pista fortíssima aqui sobre a linguagem, né, natural, né, se define como um vetor. Uma outra frase aqui que daí eu pensei, na página 272, porque eu fiquei feliz porque ele repete uma coisa. No meio da página, ele está falando sobre o eu, está falando sobre o um, e daí ele escreve assim: para isso, escreve o um, o eu penso, e introduz o eu sou, atenção, o eu sou, a partícula imaginária I, que se define como a raiz quadrada de menos um. Isso aqui eu até arrepio, porque isso aqui é uma coisa importantíssima e que no tempo a gente passa batido por isso aqui. Ele dá essa pista sensacional. Assim como ele falou, a linguagem não vetor, ele está dizendo o eu sou se define com a raiz quadrada de menos um, o I, dos números complexos. Tomem I, confiando em mim, com o valor que ele tem exatamente na teoria dos números, onde é chamado de imaginário. Não é uma homonímia que, por si só, me parece que justificar essa extrapolação metódica. Esse pequeno momento de salto e de confiança que eles peço fazerem, esse valor imaginário é o seguinte: raiz de menos um. Nós vamos falar sobre isso hoje. Isso aqui é importantíssimo. Pensou? É, na página 291, eu fiz aqui uma nota que depois eu pensei assim, falei, cara, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que falar depois. Que ele termina, porque ele está falando sobre a lógica binária. Ele diz assim: a verdade pode se construir apenas a partir de zero e de um, diz ele, seminário 19. Por que eu falei isso aí? Atenção, a matemática toda foi bastante aproximada, né, com o advento dos computadores. Por que eu digo aproximada? Porque o infinito continua infinito. Mas a partir, né, da lógica binária, né, da lógica booleana, uma matemática muito consistente é constituída. E é a partir de zeros e uns. E isso nos leva até hoje, até a inteligência artificial, que um dia a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. A gente tem uma reflexão aqui para compartilhar com vocês. Uma outra frase, página 311, ele está falando daí em teoria dos conjuntos, né, e lógica de conjuntos. Ele diz assim: grosso modo, interpretar é fixar o universo. Atenção, grosso modo, interpretar é fixar o universo, onde se significam as constantes, as relações e as funções de linguagem. Por que eu grifei esse trechinho aqui? O quão lógico é essa proposição interpretativa.
né? O quanto isso nos distancia, né, daquelas coisas talvez um pouco intuitivas, que não eram bem intuitivas. Existia uma lógica no jeitão do Freud pensar, e não sabia só expressar isso. Né? Aqui ele está dizendo, ó, interpretar e fixar um universo onde se significam as constantes, as relações e as funções de linguagem. Outra citação agora, essa é terrível, Glauco, só uma dúvida. Onde que tá essa frase? na Em qual página página? 311. Daí na 325, essa é uma frase interessantíssima, né? Porque ele está falando de provar coisas, demonstrar coisas, levar ao absurdo, né? Brincadeiras lógicas. Mas no final ele diz assim, nessa ideia se entende melhor aquela frase de Einstein sobre o metafísico domesticado. Ou esta outra observação do matemático Weil. Ele fala, Deus existe porque a matemática é consistente. O diabo existe porque não podemos demonstrar. Sensacional. E a minha frase derradeira é uma nota de rodapé, também na página 349. A última frase da frase de rodapé, né, da citação, é: um pequeno jogo de palavras pode nos fazer pensar que o real, para Lacan, um impossível lógico, constitui também um impossível linguístico. Ou seja, quando a gente diz, o real não é simbolizável, o real é aquilo que escapa tanto ao imaginário quanto ao simbólico. E, com isso, eu dei uma demonstração né, do quão interessante pode ser esse livro. Para quem entende um pouquinho mais de matemática, ele é mais fácil, até tem correções para serem feitas aqui, mas muito importante ter trazido isso aqui para vocês, porque é o que me dá coragem, então, como eu sempre digo, né, de compartilhar outras reflexões. Eu vou voltar a compartilhar minha tela. Que daí são muito mais práticas. Atenção, são bem práticas. Por que que eu digo bem práticas? Volta e meia eu vejo, né, já vi videozinhos, né, e gente falando matemática para para pessoas de humanos, matemática para psicanalistas, e fica muito conceitual mesmo. Né? Não, veja, já, números transfinitos, que é isso, que é aquilo, que é outro. E eu pensei assim, vamos pegar a coisa mais, mais, mais básica mesmo, tá? Que é como eu penso, que é o seguinte. Então, a primeira coisa é a notação matemática. Isso aqui é muito importante para a gente pensar. O Lacan coloca o simbólico com letra maiúscula, o imaginário com letra minúscula. O real, quando aparece nos esquemas, letras itálicas, ou a letra, ele só diz que tem um real. Mas isso dele colocar aqui, ó, esse M, por exemplo, no esquema I, ele diz, é o M da mãe. Uma mãe simbólica. Este izinho aqui, ele está falando que é uma assíntota que vai para o imaginário. Este outro I aqui, ó, você veja, ele botou um isão, que é simbólico. Tudo que está para o lado direito dessa barra aqui, ele vai dizer, aqui é o domínio do simbólico, aqui é o domínio do imaginário. E esse Mzinho aqui, né, o Moá é imaginário. Olha, ele põe um falo simbólico aqui, né? Ele está dizendo, esses dois pontos aqui são dois pontos de impossível, né? O esquema I é o esquema L adaptado, né? Ele diz, ó, isso aqui só serve na minha reflexão sobre o Schreber, mas serve para a gente pensar bastante, né? Sobre como utilizar, inclusive, depois a gente vai falar mais de esquema L, né? Que pistas eles nos dá sobre isso. Quando a gente olha aqui, ó, né? Ó, moi, imaginário. Vocês estão ouvindo batidas aqui? É? Desculpem, alguém está fazendo um reparo aqui. Eu, ideal, ideal de eu, simbólico, sensacional. Fazer o quê? O desejo imaginário, sujeito barrado,
função de demanda, demanda simbólica, e assim por diante. Simbólico, letra maiúscula. Imaginário, letra minúscula. Já vamos ver onde é que isso nos leva. Aqui nesse esquema L, em que eu coloco algumas outras coisas aqui, né? O lado de cá da barra do imaginário é simbólico. Os significantes estão para cá. Claro, o grande outro é da onde partem os significantes, né? O grande outro é o tesouro dos significantes. O lado de cá, ele diz, é do imaginário, são os significados. Opa, imaginário, né? Szinho, significado, imaginário, significante, simbólico. Isso aqui é importante, gente, porque isso aqui nos leva ao seguinte, uma reflexão. Quando eu tenho, né, essa proposição sensacional que ele tira, né, do seu Sirri, diz, "Não, vou dar uma invertida nesse negócio aqui. Ele diz significante sobre significado. O que que tem no meio aqui? Uma barra, né? Eu estou falando disso aqui, minha gente. Significante sobre significado. Aqui tem uma barra. E se eu penso num vetor, um vetor a gente vai expressar assim. Aqui começou a matemática. Um vetor V, ele é composto lá na matemática. Quando a gente trabalha com vetor, lá, vai resolver probleminha, né? Na geometria analítica, na álgebra linear, na física, ele é sempre assim. Ele tem um escalar multiplicando um vetorial. O escalar é representado por letra minúscula. O vetorial é representado por letra maiúscula. Ele sempre tem uma seta em cima que diz isso aqui é um vetor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa unidade aqui é assim que eu vejo. Desculpem, isso aqui é claro que é uma reflexão, mas isso me ajuda. Eu digo que isso aqui é um vetor que tem um escalar e tem um vetor aqui, uma unidade vetorial. Isso aqui é que dá sentido ao vetor. Isso aqui dá sentido ao vetor. O que dá valor ao vetor é o significado. Nós já vamos ver isso aqui. Quando eu pego um vetor, que aqui eu inventei aqui um vetor força, dois vetores força aqui, vetor força um, vetor força 2. Está aqui o vetor força um, vermelhinho. Olha o vetor força 2, azulzinho. Eles têm o mesmo valor, ó. Eles valem 10. Agora, quando eu digo que ele tem um valor, se eu não colocar o vetor, e isso aqui é uma convenção lá da física, a gente chama de um vetor unitário. Então, eu sempre multiplico 10 vezes um. Um o quê? Um para essa direção. 10 vezes um. Um para onde? Um para esta direção. Então, é assim que eu represento um vetor. E aqui estou usando um plano bidimensional. Em geral, lá na pancadaria da engenharia, os vetores são sempre tridimensionais. Mas aqui, para facilitar, vamos usar bidimensional. Pode? Claro que pode. Então, eu estou querendo dizer que essa unidade, quando eu tenho, né, eu digo assim, cachorro, na minha cabeça vem um cachorro. E o valor desse cachorro que dá é o cachorro que eu tenho lá na minha cabeça, não é o que eu falo. É o imaginário dele, ele que me dá o valor. É isso aqui, ó, o 10. O 10 é o imaginário. Esse aqui é o que eu falo. A maneira. Claro que isso aqui sai de um jeito. E eu posso somar vetores? Posso. E a soma de vetores não é igual somar números. Vetor, força um mais força 2, 10 mais 10, 20. Não é. Porque eles têm sentidos diferentes. Então, quando eu somo um vetor, ele vai trabalhar não só os seus valores, mas ele vai trabalhar a sua direção também. A direção dele é diferente da direção, né, o vetor resultante, F3, é diferente do que eles eram antes. Não tem nenhum. O F3 não está aqui. O F3 não está aqui. O F3 está com um outro sentido. Eu combinei entre aspas, duas falas. Isso aqui eu estou dizendo que será que isso aqui não é uma. Tem uma operação aqui, né? Talvez uma operação linguística. Alguma coisa aconteceu, porque eu estou com um novo significante aqui, ó, com uma nova direção e com um novo valor. Olha que interessante isso aqui, hein? É isso que eu penso quando o camarada diz a linguagem é vetorial. Eu opero com
com significante e significado, como se operam com vetores. Olha uma outra operação interessante, de oposição ou negativação. Quando eu multiplico um vetor por menos um, eu posso. Você veja, é diferente assim. 2 vezes menos um é menos 2. Então eu vou lá e ponho um sinal de menos na frente. Não, não, não. O que eu alterei foi a direção. A direção está aqui, ó. O valor dele é o mesmo. Eu não mexo no valor. Eu mexo na direção dele. Ele antes era x mais zero y, né? Agora, olha aqui, ele estava aqui, ó. Agora ele está para cá. Quer dizer, eu multipliquei por menos um, o que que eu altero? Eu ponho ele oposto ao que é. Isso aqui é negativação, é negação. Se eu somar F1 com o seu oposto, o que que dá? Dá zero. Eu anulo a existência desse, né, desse dito, sei lá. Uma outra coisa agora, que é muito mais complicada, é a multiplicação de vetores. Isso existe. E a multiplicação, existem dois sentidos, tem duas multiplicações vetoriais. Existe produto escalar e existe, já adianto para vocês, o produto vetorial. O produto escalar, ou produto interno, mede, entre aspas, a paralelidade. Essa palavra não foi que eu inventei, tá? Isso eu peguei num lugar que eu fui estudar. Mede o quão paralelos são esses vetores. Então, peraí, se eu multiplicar, então, F1 por F2, vai ser o valor, o módulo, ó, letra minúscula, o significado, vezes o significado, vezes o cosseno do ângulo que os separa, que é θ, que é 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, na hora que eu faço o produto escalar de duas coisas que são perpendiculares, que não são paralelas, é zero, some. Então, F1 escalar F2 é zero. Só para não ficar sem graça, eu fiz. E se eu fizer F1 vezes F1, pode? Claro que pode. Eu teria o mesmo vetor multiplicando, né, por si mesmo. Opa, aí é o valor máximo. Ele vai dar 100. 100 o quê? Sem nada. Ele passa a ser apenas um significado, ele não tem direção, não tem sentido. Ele se torna um escalar. Ele se torna um, como se fosse um Fzinho. Ele perde a sua vigência no mundo concreto. Assim como aquilo que é imaginário. Aquilo que é imaginário no mundo concreto, enquanto eu não transformar num significante, enquanto eu não falar, não vem para o mundo concreto. É disso que eu tô querendo, né, intrigar as pessoas. E o mais interessante é o produto vetorial. Isso é tudo lá da física, isso aqui. Que é o seguinte, é diferente. Ele mede, entre aspas, a perpendicularidade. Por quê? Porque ele vai ser V1, lá usa um pontinho, né? Aqui usa um X. V1 vezes V2, né? É V1 vetorial V2. Vai ser o próprio vetor. O seno do ângulo deles, o seno deles, só que acontece um negócio doido. Isso aqui que é louco. Ele vai apontar para um outro eixo. Então, pela operação entre dois vetores, pelo produto vetorial, eu aponto para uma direção completamente diferente e multiplico os seus valores. Então, nesse caso, como esses vetores são perpendiculares e o seno de θ é 1, tá aqui, 1, então eu vou ter 10 vezes um e vezes z. O que que é z? Z nem existia antes. Agora existe. Eu nem considerava esse plano. E me aparece um novo vetor, completamente diferente, numa outra direção, totalmente diferente do que eu estava esperando. Só por curiosidade, e se eu fizer. Aqui eu fiz errado, desculpem. Eu fiz V1, então vou corrigir agora. Eu fiz V1 pontinho, não, é V1 vezes. Se eu fizer. Então, como antes, né? Se eu pegar V1 vezes V1, o que que vai dar? Vai dar zero. Porque eles não são perpendiculares. V1 e V1, V1 e V1, claro, são paralelos. Eles são iguaizinhos. Vai sumir. Então, a operação de produto vetorial, é, ela é surpreendente porque ela me leva para um outro eixo.
por que que eu estou provocando, né? Estou compartilhando com vocês uma coisa que vem coçando na minha cabeça há muito tempo e vou voltar aqui um pouquinho, que é isso aqui. É pensar, então, como, né, aquela citação, que depois ainda bem que eu encontrei no Amsterdã, porque isso aqui vinha coçando na minha cabeça há muito tempo. A questão de ter o simbólico como letra maiúscula, o imaginário como letra minúscula, exatamente como a gente considera lá no mundo vetorial. O imaginário como um valor adimensional, um valor que não que eu uso para dizer o tamanho de um vetor. Mas o que diz o que é o vetor mesmo é alguma coisa com letra maiúscula, ou o seu resultado final, e que dá uma direção, dá um sentido. Põe isso no mundo, põe para lá, põe para cá, põe para cá, e com um valor. Até aqui, beleza? Então, estou achando que vocês estão entendendo. Então, essa é a Estamos indo, estamos primeira. indo, Oi, joia? Então, estamos vamos em indo. frente. Vamos em frente. Agora eu vou falar um pouquinho do número imaginário aqui. Deixa eu ver. Estou bem, vai dar para a gente conversar depois também. Glauco, Pois não, pode fazer a perguntinha ou não? claro É que no sim. final. Não, não, manda bala. Mande, Um mande. ve... para conseguir imaginar aqui, o que que seria um vetor? A gente pode entender o vetor como um acontecimento na vida do sujeito? Eu entendo o vetor como algo que o sujeito conta. Conta? Tá. Eu digo assim, minha mãe, eu vou contar isso aqui, caso de consultório. A paciente vem e diz, minha mãe é tudo para mim, eu não consigo viver sem ela. Uhum. Eu fico ouvindo isso e sei da relação dela com a mãe dela. Vai passando o tempo, coisas vão sendo trabalhadas, eu vou alterando as direções aqui. Deu 2 meses, ela diz assim, eu não posso ver minha mãe pintada na minha frente. Quer dizer, mãe continua mesmo, o valor continua o mesmo, só que a direção agora é completamente oposta. O sentido do que ela fala em cima desse significante se opôs ao que ela falava no início do trabalho. Faz sentido? Total, legal. É o acontecimento, é nesse sentido que eu estava perguntando. Beleza, ótimo. Né? Assim, você falou acontecimento, é um acontecimento falado, né? Porque Sim, eu tenho alguma coisa que isso que a gente trabalha, que as pessoas falam. Isso. São esses redirecionamentos do valor daquilo que eu falo. Minha gente, esse negócio que eu estou falando do valor, redirecionamento, o pessoal que estuda inteligência artificial fala a mesma coisa que eu estou falando. O que os caras medem nos discursos é transformar expressões, frases, verbos em vetores. Exatamente como o Lacan já falava. O Lacan não, né? O Lacan pegou isso aí, quem falava que ele é o moço. Mas é disso que eu estou falando. As coisas têm um sentido, e é um sentido que né, o pessoal da matemática lá que está programando está usando na vida real. Talvez a gente faça isso e tenha feito isso, né, quando o Freud fala da negação, né, e quando ele diz assim, olha, é, é, eu ontem eu fui, como é que é? Vou inventar uma coisa agora aqui, né? É, ontem foi servido no trabalho, no refeitório, foi servido bife de fígado. E cara, eu não gosto disso, não gosto desse fígado. Não tem nada a ver com a minha mãe. É claro que tem. O não apenas permite que isso venha para fora, mas não é isso o sentido. O sentido é outro. É a gente que escuta. E depois a gente vai somando coisas. O que que é a alteração de um significante, se não uma operação de soma ou uma operação de multiplicação? São essas operações com significante que lembram muito a disposição, né, do cálculo vetorial que eu quis trazer aqui para vocês, né, que passa na minha cabeça aqui. Mas muito legal, Fernando, que você perguntou, porque de fato eu não tinha colocado exemplos. Em geral, eu coloco exemplinhos mais claros. A gente tem, Glauco, se quiser, aí a questão da dimensão do dito, a dimensão, precisamente, esse campo, e como Lacan referência no seminário 16, que nos interessam os fatos do discurso, digamos assim.
E como a gente chega neles é precisamente no que será dito, né? Precisamente manejando isso, o fato, colocándolo nessa dimensão. Em qual que é nessa dimensão, essa mistura vetorial que a gente está entendendo que poderia ser usada. Vamos por aí. Glauco, só mais uma coisa, eu prometo que eu me calo. Que é isso, não prometa. Lembra da minha pulseira? Eu lembro. Como é que você chamou ela? Capacitor? Mostra pra galera aí. Põe pertinho Ah, da câmera. Põe pertinho da câmera. Vou lá. é um capacitor. Eu vi a pulseira da Fernanda e falei, nossa, a Fernanda tá com a pulseira de capacitor. Que esse é o Tá. símbolo do capacitor lá no, né? A gente vai estudar circuito. Isso aqui, ó, não se encontram, né? Não, Essa capacitor parte não e essa encosta. parte não se encontram. Não se encontra. O capacitor é isso Mas mesmo. aqui no meio faz uma pressão, causa uma tensão. Certo? Seria Essa é a função do essa ten... capacitor. isso. Mas assim, nós na análise do paciente, seria isso? O que a gente faz ali no escutar, no perguntar, no intervir, cortar, uma tensão Na minha, como um capacitor, sem encostar, mas seguindo, ó, é uma, causando é uma uma, tensão. é uma, uma reflexão boa. É perceber a tensão, perceber que ali tem tensão. Porque é o seguinte, o que acontece muitas vezes, né? É que o capacitor queima. O que é um capacitor queima? O capacitor queima é quando as plaquinhas. Peraí, vou tirar aqui. Já volto. É quando as plaquinhas do capacitor, ali, como você colocou, elas têm uma coisa no meio delas, que é o dielétrico, que é para não encostar mesmo. É para criar uma tensão e para, entre nós, acumular energia. E a gente vai fazer coisas com isso lá nos circuitos. Se eu colocar tensão demais nisso, o dielétrico não aguenta. E ele queima. Os elétrons passam. Quando os elétrons passam, destrói o capacitor, estraga o capacitor, não tem mais, tem que jogar fora, não dá nem para consertar. É dessa tensão, talvez, que a gente tenha que perceber, opa, isso aqui não pode, isso aqui vai queimar, cara, vai dar errado isso aqui, Uhum. né? Então, é uma figura. Um outro elemento interessante da, lá do mundo da elétrica, né, é o indutor. O indutor, ele parece uma, assim, o símbolo dele é uma molinha, assim, ou um. Por quê? Porque ele é o contrário. Ele vai deixar passar. Só que ele não vai deixar passar imediatamente. Inicialmente ele resiste. Quer dizer, se ele resistiu muito, também não é bom. Então são esses equilíbrios, sabe? São, né? São imagens que nos vêm, né, a partir de coisas úteis. Se a gente podia fazer a mesma coisa com a engenharia mecânica, podia fazer a mesma coisa com a química, saca? Assim, a nossa sorte é que a engenharia elétrica, primeiro, né, eu sei um pouquinho mais. Mas né, o Lacan falou, né, de eletromagnetismo, então ele nos dá essa licença para falar talvez um pouco mais das coisas da elétrica. Mas insisto, os outros campos, eles têm cálculos e coisas muito parecidas que, né, alguém de um outro campo lógico aí ia deitar e rolar também. Mas bem Legal. lembrado, é o capacitor. Eu olhei a pulseira da Fernanda esses dias e falei, puta, cara, parece um capacitor. Eu falei, que diabo é um capacitor? Vamos lá, voltando. Ô, Glauco, só posso fazer uma perguntinha? Claro, claro. Eu cheguei meio atrasado também, mas se eu estou acompanhando, tem uma orientação aí em jogo, né? Sair dos números puros, assim, jogados de qualquer jeito e, de repente, o que, que é colocar no plano cartesiano, né? Então, sei lá, por exemplo, o quadrado de um é um, né? E a raiz de um é um, esses uns são iguais, Pronto. né? Aí se eu jogo lá no plano cartesiano, eu vou ver que uma é uma são grandezas escalares diferentes. Uma é área, outra coisa é linear, certo? E Nossa, aí, como é que eu ploto isso, né, numa superfície para poder orientar, até mesmo poder supor o que seria um menos um
e se isso poderia ser cogitável uma raiz, né? Isso, isso. Pensando aqui, sei lá, na matemática grega que sempre colocava a circunferência como sendo o cosmo mesmo, né? Certo. Enfim. Tá. Eu até fiquei aqui, sabe? Quase não aguentei o final da sua pergunta, porque nós vamos falar isso agora, parece que a gente ensaiou. Vamos lá. Isso é uma pergunta muito, muito oportuna. São voltei. Então vamos lá. Só vou justificar aqui lá na página 833 do seminário, desculpa, dos escritos. Eu copiei esse trechinho aqui, né? Porque ele está falando disso aqui. Ó, isso aqui é no seminário, isso aqui é nos escritos. O que eu li sobre o raiz de menos um é no seminário 9 parece, né? Ou 19 agora eu já não lembro mais, mas que eu acabei de ler No aqui 9, no 9. é no 9 né? Do Pablo Amster. Isso. Lá nos escritos ele diz assim: quanto a nós, partiremos do que a sigla significante do abarrado articula, por ser, antes de tudo, um significante. Nossa definição do significante, não existe outra, é: um significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Esse significante, portanto, será aquele para o qual todos os outros significantes representam um sujeito. Ou seja, na falta desse significante, todos os demais não representariam nada, já que nada é representado senão para algo. Ora, estando a bateria dos significantes tal como é, por isso mesmo completa, esse significante só pode ser um traço que se traça para o seu círculo, sem poder ser incluído nele, simbolizável pela inerência de um menos um no conjunto dos significantes, uma falta, um buraco lá. Como tal, ele é impronunciável, porém não sua operação, pois ela é o que se produz toda vez que um nome próprio é pronunciado. Seu enunciado iguala-se à sua significação. Enunciado igual à significação. Daí resulta que, calculando essa última, segunda álgebra de que nos servimos, ou seja, significante sobre significado é igual a um enunciado. Porque ele falou que esse enunciado é igual a enunciação. É o S, então. Então, eu estou falando aqui, né? Significante sobre significado é o S. Então, aqui, S é o quadrado igual a S. S é a raiz de S, mas ele está falando que esse significante é menos um. Então, ele chegou que esse significado aqui é raiz de menos um. É isso que falta ao sujeito para se pensar esgotado por seu cogito, ou seja, o que ele é de impensável. Mas de onde provém esse ser que aparece como que faltando no mar dos nomes próprios? Muito bem, isso aqui é o trecho lá, né, dos escritos. Na hora que ele introduziu esse negócio, então, rapaz, é raiz de menos um, é um número imaginário. Isso aqui nos leva para outro mundo, que é o que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui agora, que é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu mato isso aqui. Não muito. Eu fiz uma brincadeira aqui, minha gente, como eu falei, muito prática. Eu fiz assim, ó. Primeiro, função de x, volta e meia o Lacan fala, a função é função mesmo. Uma função significa o seguinte: eu tenho uma entrada e só tenho uma saída. Às vezes posso ter duas, mas assim, a função diz, tem uma regra, tem uma lei. É isso que vai acontecer. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu tenho o x variando de menos 5 a mais 5. Aqui também tem o x variando de menos 5 a mais 5. E aqui tem uma equação muito simples. É uma equação quadrática que vai nos ajudar bastante, por causa do seguinte. Aqui eu estou dizendo que y é igual a x ao quadrado menos um. Nossa, super, né? Lá, oitava série, sétima série, né? O que está dizendo, então? Eu vou aplicar. Menos cinco ao quadrado é 25, né? Menos um, 24. Menos 4 ao quadrado, 16, menos um, 15, e assim por diante. É isso que a função faz. E vai chegar em dois pontos onde ela cruza o eixo dos números reais. Eu tenho raízes reais, eu tenho respostas reais. Atenção, convido vocês só a fazerem uma pequena adaptação desse real, não para o real lacaniano, para o real simbólico. Ou seja, eu tenho como simbolizar, tenho como dar resposta a essa função em dois pontos, menos um e mais um. Ela encontra o eixo real. Ela encontra o eixo de números que eu posso falar sobre. Eu dou resposta para essa equação. Então, tem raízes, menos um e um. A parábola é uma parábola, isso aqui. Corta o eixo real.
Aqui eu tenho a equação muito parecida. X ao quadrado mais um. Pô, parecida, né? Só que ela está sempre lá, ó, dois valores acima, né? Da outra. Assim. E ela não corta o eixo real. Ela não tem raízes reais. Ela não tem como eu resolver essa equação no mundo dos números reais. E daí, lá na oitava série, as pessoas, né, põem num ato de fé, diz, acreditem, existem números imaginários. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, acreditem. Fé. Mentira, minha gente. Por causa disso aqui. Agora eu vou tentar falar do que o Lua estava. Talvez seja isso aqui que o Lua estava falando. Quando a gente vê um símbolo 2, ele pode ser qualquer coisa dessas aqui, ó. Ele pode ser um número natural. O que é um número natural? São quantidades discretas e concretas. É o primeiro número que eu sei. Eu digo assim, duas laranjas. Eu imagino duas laranjas. São quantidades. É isso aqui que, lá no início, né, do raciocínio lógico, a gente entende um número natural. A gente conta nos dedos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Zero, o zero a gente tem até um pouco de dificuldade, né? Os romanos não tinham zero. Números inteiros, daí, são quantidades discretas e negativas também. Aqui eu inauguro a dívida. Eu posso dizer, você me deve duas laranjas. O que significa isso? Eu tenho menos duas laranjas. Não tem como, se eu considerar só número natural, eu não consigo falar isso. Daí vai aparecer os números racionais. Números racionais eu tenho meia laranja. É 1/2. Eu tenho um terço de laranja. Eu tenho menos metade de laranja. Mas são números fracionários, números racionais. Já os números reais, tem os números fracionários, tem todos os números e também números não fracionários. A raiz de 2 não é um número fracionário. Eu não consigo fazer uma fração que me leve à raiz de 2. Quase todas as raízes são números reais, são números não fracionários, positivos e negativos. E nos números reais é que eu encontro daquelas coisas, né? Eu tenho infinitos dentro de infinitos. Eu encontro a, a impossibilidade de descrever todas as quantidades. Entre 0 e 1 tem infinitos números. Entre 0 e 100 tem infinitos também. Ah, então tem 100 vezes mais infinito difícil, porque infinito é infinito. E daí eu vou ter números imaginários, que é um plano de operações concretas e imaginárias. Os números reais estão numa reta e eu posso falar deles. É fácil. Os números imaginários não acabou. Eu tenho que colocar dois eixos: o eixo real e o eixo imaginário. É um plano. Ou seja, os números vão ser dados sempre por duas componentes, por uma componente real e uma componente imaginária. Por exemplo, quando eu faço esta anotação aqui, ó, desse número aqui, eu podia escrever esse aqui como um número imaginário. 14 vezes 0,71 real e 0,71 imaginário, imaginando que esse aqui fosse um eixo imaginário. É assim que a gente escreve número imaginário. Nós já vamos ver. Agora, por que eu estou falando disso tudo? Atenção, eu não coloquei, eu pensei nisso de ontem para hoje ainda. A matemática dos vetores, ela se serve dos números reais imaginários. A matemática da álgebra linear se serve de números reais imaginários. A questão é que os números imaginários é tudo. E quase as pessoas, né, assim, alguns campos práticos se utilizam dos números imaginários e por isso que eles não são tão populares. Mas, para nós, e é isso que eu convido vocês, na medida em que o moço Lacan falou assim, galera, considerem, por favor, o número imaginário. Isso aqui nos ajuda. Porque é do imaginário mesmo, como ele fala. Atenção, é do imaginário mesmo. Vamos ver onde é que isso nos leva. Isso aqui é um software que eu tenho, que o pessoal que gosta de matemática usa, que você põe uma equação e ele monta gráfico, ele ajuda a galera a visualizar coisas. Quando eu falei lá, ó, aquela mesma equação, né? Y igual a x ao quadrado menos um. Tá aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos um. Eu falei, olha, ele corta o eixo, né, o eixo x aqui, ó, em menos um e um. E essa aqui é a forma da parábola. São aqueles números que eu escrevi lá.
E aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais um. Ó, ele não corta. Ó, a parábola vem, 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 não corta o x e vai embora. A primeira tem solução real, simbólica. Eu digo simbólica. Eu consigo falar dela. A outra só vai ter solução imaginária. Você vai dizer assim, tá, tem solução imaginária. Menos i mais i. O que é isso mesmo? Por quê? Porque x ao quadrado mais um, né, a gente iguala a zero, x ao quadrado mais um igual a zero. X ao quadrado é igual a, que é a mais ou menos raiz de menos um, que é então menos raiz de menos um e mais raiz de menos um. Ou seja, menos i e mais i. E aí começou a brincadeira, né? Mas cadê o mais i e o menos i aqui? Como é que eu vejo isso? E aí que eu me esforcei um pouquinho aqui, e aqui vai ser difícil mostrar para vocês. Aqui está aquela equação no eixo xy, ó. Está aqui. Mas eu estou dizendo que essa equação, num outro eixo, ela encosta, ela dá y igual a zero, ela dá zero. Está aqui, ó. Então, ó, aqui eu tenho três eixos. Está aqui o x, está aqui o y, o mesmo x e y aqui, ó. X, y. E aqui está um eixo z, ó. Que aqui eu só vejo ele bem de frente, aqui, ó. Nesse eixo z, olha aqui, ó. Aqui, y igual a zero, aqui y igual a zero. Está aqui a mesma parábola espelhada e rebatida 90 graus. Só que e para baixo. É difícil enxergar isso aqui, né? Mas matematicamente é isso que acontece. Com esse outro eixo, lembra que eu falei que qualquer coisa aparece, esse outro eixo, que é o eixo dos números imaginários, essa equação tem resposta. Pronto. Bom, por que você está falando isso? Uma tarde, segunda-feira, o que eu fiz para você? Você me odeia, é? Estou querendo dizer para vocês o seguinte: como é que eu escuto isso? Estou dizendo assim, aquilo que não está simbolizado está lá dentro, está lá no imaginário, tem uma resposta imaginária, que em algum momento pode ser dita. Se essa resposta, se essas respostas deixarem de ser imaginárias, sabe o que acontece, minha gente? Para uma resposta deixar de ser imaginária e passar a ser real, só tem um jeito: é mudar a função. Quando eu digo mudar a função, estou dizendo está funcionando diferente. A pessoa mudou. É disso que eu estou falando. Só vai dar uma resposta diferente à função. Eu posso tentar o que eu quiser. Se eu não mudar a função, não vai ter resposta diferente. E lembra que eu falei do imaginário, lá no motor, né? Lembra que o motor também tem potência imaginária, igualzinho nós estamos falando aqui. A potência imaginária no motor só esquenta o motor. É absolutamente concreta, mas não representa nada no mundo concreto. Ela só vai esquentar o motor, vai fazer o motor trabalhar e não vai trazer nada de concreto para a vida daquele motor, para a vida de quem possui o motor. Foi isso que eu pensei até agora em relação a essa proposta do Lacan. Considerem o número imaginário e aquilo que ele representa na matemática. Esta é uma representação concreta, né, de um problema muito simples, que a gente via lá, né? Raízes imaginárias. Cadê as raízes imaginárias? Aqui não aparece. Mas aqui aparece. Se eu colocar o eixo imaginário e considerar que o imaginário, então, é muito mais, ou ainda, essa equação, ela não se comporta, não existe só nesse plano simbólico XY. Ela existe no X, no Y e no I, no imaginário. E daí ela tem uma outra forma, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui que eu falei, a coisa muda muito quando você usa o imaginário. Aqui eu fiz uma conta muito simples, né? X ao quadrado mais um. É a mesma equação aqui, x ao quadrado mais um. As entradas aqui são números, né, são números inteiros até, né? Eu podia dizer números reais, claro que são também. Mas para facilitar, são números inteiros, né? Menos 5, menos 4, bonitinho. Aqui é o mesmo quadrinho que eu já apresentei antes, tá? Só que na hora que eu vou fazer entradas no campo imaginário, eu só peguei aqui, ó. Só peguei 7 valores, do menos 3 até o 3. Eu não posso botar, não tem um valor para menos 3.
Eu fiz aqui 7 valores para menos 3. Menos 3, menos 3, menos 3 no eixo X. E menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 no eixo Y. É uma combinação. É um plano. Então, estes 7 valores viram 49 pontos. Porque o imaginário é desse tamanho. Eu não tenho mais uma reta, eu tenho um plano. Então, eu não tenho 7 pontos, eu tenho 7 vezes 7. Eu nem coloquei aqui, né, a tabela está toda lá no meu Excel, vai de menos 3 até mais 3 e fazendo todas essas combinações. E o resultado é absolutamente diferente do que a gente está acostumado. O Excel demora, o Excel apanha para fazer. Então eu tenho que transformar essa entrada num número imaginário. Olha, o número imaginário é menos 3 menos 3. Isso aqui é um vetor. Daí eu pego essa entrada, multiplico ao quadrado, né, faço ao quadrado, ó, menos 3. Menos 3i ao quadrado dá 18i. Some a parte real. E daí, pela equação, eu coloco uma parte real, mais 1. Então, é 18i mais 1, que é o x ao quadrado mais 1. Menos 3 menos 2i ao quadrado é 5 mais 12i, não tem nada a ver. É outra coisa, é absolutamente inaudito. Então, o mundo imaginário é muito mais amplo e muito mais complexo. Óbvio que é complexo, então a gente chama de números complexos do que os números reais. E aqui eu vou cobrindo então esses 49 pontos. E daí eu fiz um gráfico para isso, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é isso aqui, ó. Os 49 pontos estão aqui, estão plotados nessa ferramenta. Aqui eu vou tentar botar eixo XY aqui para a gente ver aqui, só rapidão. Ó, estou enxergando de frente, eixo XY. O que são essas bolinhas vermelhas aqui? É só o que é o simbólico. E aqui eu estou dizendo que ela não encontra o eixo Y. E o que são as bolinhas verdes? São todos os outros pontos que estão espalhados no imaginário. E em algum lugar aqui, que eu vou tentar conseguir mostrar para vocês aqui. Cacete. Eu apanho aqui com esse negócio. Aqui, ó. No eixo X, no eixo XZ, ó. Aqui era o XY. Aqui é XY. ZY. No eixo ZY, eu encontro lugares. Ó, aqui, ó. Menos um. Está difícil de ver. Mas vai aparecer o menos um e mais um, que é o menos um e mais um que, do eixo Z, que responde à equação. Mas isso aqui é só para simbolizar que é um negócio complicadão para caramba. Você recebe o pessoal lá, por favor? Tem 2 pessoas para entrar. Além disso, eu coloquei agora aí no um videozinho para vocês aí. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Bem legal. Acho que é esse aqui, ó. Ó, 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 ó. Isto aqui, isto é uma parábola completa. Aquele monte de pontos que eu tentei plotar lá no meu software, claro, meu software é menos poderoso do que esse, a gente então imagina uma parábola só como né, uma linha parabólica, né, num plano. Uma parábola considerando o eixo imaginário é uma superfície como esta, que parece 2 celas entrecruzadas. Então, essa é a riqueza do, né, de que o Lacan está sugerindo que a gente considere, daqui eu tô, aqui, que a gente considere, considerando, tomando então números imaginários para a gente pensar. Vou voltar então à minha reflexão. Número imaginário é, é o beabá. Não existe matemática sem número imaginário. Só para vocês virem, é muito mais complexo. Então a gente, opa, deixa. Quem precisa vai sofrer com esse negócio aí, os pobres coitados que vão lá trabalhar com elétrica. Vai lá o Lacan e diz, galera, não ignorem o número imaginário. Basta dizer que tem uma equação, a equação E elevado a x. A equação E elevado a x é uma equação sensacional, uma equação, né, que é o número de Euler elevado a x. Ela é a única equação que a derivada de elevado a x é elevado a x. Ela não varia.
ela é a sua própria variação. Isso aí já é uma coisa mágica em si. Agora, se eu faço e elevado a ix, ou seja, multiplico o expoente pelo i, pelo raiz de menos um, pelo número imaginário, ela, em vez de exponencial, ela se torna uma espiral imediatamente. Então, assim, o quanto. Vou dizer mais uma. Tá? O que faz de verdade o número imaginário? Então, eu digo, raiz de menos um, desculpe, menos um, eu botei lá no gráfico, né? Se eu pego um vetor e multiplico por menos um, eu produzo o seu oposto, né? Ele está aqui numa direção, né? Ele está apontado para lá, ele vem para cá, 180 graus, né? Para trás, ele se opõe a si mesmo, certo? Agora, se eu multiplico esse mesmo vetor por raiz de menos um, ele torce 90 graus. Em última instância, é isso que o número imaginário faz. Ele perpendiculariza, ele põe imediatamente uma outra direção, ele pede um outro plano, o plano imaginário, no nosso caso, para que a gente possa falar dele, para que a gente possa pensar nas coisas. Gente, era o que eu tinha para hoje. Abro para perguntas. Vocês estão aí? Eu estou vendo vocês, hein? Não fujam. Eu vou aproveitar então que quando você falava de respostas reais, se me ocorria perguntar-te, respostas reais são respostas que teríamos como escrever? Ou a gente Respostas pode fazer? simbólicas, né? Reais, Aham. reais, né? As respostas no plano dos números reais são respostas que eu facilmente, entre aspas, né? Sobre as quais eu posso falar, né? X ao quadrado menos um. Né? Como é que eu resolvo isso? Ah, vai dar mais um e menos um. Fácil. X ao quadrado menos 4 mais 2 menos 2. X ao quadrado mais 4. Não sei. Não consigo. Pensava nisso precisamente porque o jeito como escrevo a equação e saber ler a equação, então vai me indicar que eu possa, propriamente falando, apontar um resultado eficiente. Falando que, dado que isso supostamente seja possível, digamos assim. O que eu penso assim, né, agora vamos lá, botando né, um viés prático, né? Quando eu falei da função, né? É como ser. Pensa como ser. A pessoa funciona e busca uma resposta que ela não pode falar. O que não está falado aí? Agora, pode ter certeza, se não está falado e a pessoa está ali, está no consultório, aquilo está consumindo energia. Ou vai vir como sonho, ou vai vir num tropeço. É o ouvido do analista que caça no imaginário. Tipo, peraí, vai mais, vai mais, vai mais. Essa tensão, essa, essa modificação, trabalhar com os vetores, isso tudo, vai modificar o que ao final? A função. Vejam que, quando o Lacan escreve, lá no gráfico do desejo, Szinho, né? Szinho de A, cadê o livro? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Szinho de A, como se a gente escreve uma função. Significado do grande outro. Uhum. Tô vendo. E ele diz o seguinte: esta função aqui, o shifter, que vem do grande outro depois de ter sido trabalhado, é isso que modifica o significado do grande outro. Esta é a função que, se eu não modificar, eu fico no circuito infernal da demanda. Eu não modifico nunca. De repente, eu faço alguma coisa, isso aqui modifica. E eu falo diferente, eu vejo diferente. A pessoa diz, eu estou diferente. Como eu falei de uma função, claro, metaforicamente, uma função que não corta. De repente, ela corta. Eu falo. É alguma coisa que não está mais no imaginário. Eu tenho pontos aqui que agora nós estamos falando de alguma coisa. Eu não tenho mais a componente imaginária para expressar isso que eu tenho, que eu quero falar. É assim que Claro. eu E não penso. será o único eixo. Não, ótimo, ótimo. É que eu penso
em consonância com você, Glauco, porque precisamente a gente não fica preso a um eixo só. Então, precisamente a gente pode ver a produção, se usamos o plano cartesiano, se quiser, a gente pode ver precisamente o que resulta da localização agora organizada. Quando a gente não sabia ler-las, são aparentemente isoladas e aleatórias. Mas, de repente, começamos a entender que há modos de produção de uma parábola, por exemplo. É genial, achei muito bem localizado. Ô Glauco, a minha impressão foi quando você mostrou o primeiro gráfico ali, né, que não tem solução, então não funciona. Mas você falou, bom, mas espera aí, não funciona nessa apresentação, mas será que não funciona? Isso faz inferir essa outra dimensão, né? Esse outro plano, né? Que aí você vê, peraí, ó, se eu achar esse outro vetor aqui, aqui fecha. Aqui, aquela função. Então você faz um reajuste da função para contemplar aquilo, para mostrar que nessa formalização a conta fecha. Eu estou pensando aqui, né? Tipo, pensando, o Marx fazendo análise, mostrando que a economia, a conta não fecha. Aí tem que mostrar realmente um outro plano no que não se. Né? Aí ele inventa o sintoma, né, por exemplo. Olha, né, fui esse lado, que joia, né, só comentando, né, sem nenhum viés interpretativo definitivo, né? Mas quando você fala, né, viés econômico, né, qual é que é a motivação dessa conta que não fecha? Né? Você vai dizer, mas cara, não é racional que não fecha. Por que que não fecha? Porque, de fato, tem um outro eixo que a gente não considera. É isso o próprio Marx, na hora ele fala, galera, se a gente não colocar um vetor humanizante na coisa aqui, não vai fechar nunca. Porque daí a gente vai ficar só num vetor da economia pela economia, e não da economia né, para as pessoas. Né? Então, esse vetor, desculpe, não, esse eixo adicional, né? Eu insisto, quando a gente estuda lá até a oitava série, né, as equações, elas estão no eixo XY. O eixo XY é o eixo, né, formado por coordenadas cartesianas reais. E eu enxergo tudo, resolvo uma porção de coisas aí. Até a hora que chega uma equação quadrática com raízes imaginárias. E aí tem um certo silêncio. Não, raízes imaginárias, imaginárias. Cadê? Como é que eu vejo a raiz imaginária? Ela existe, está lá. É um outro eixo que a gente não considera, mas, insisto, né, para os outros campos, né, da matemática e da física, ele existe. É feijão com arroz. É para nós, sabe, para mim, esse é o Orécula. Atenção, minha gente. Vocês não são qualquer um. Vocês têm que ouvir aquilo que está apontando lá, está apontando para o imaginário. Porque senão a conta não fecha. Por que que não fecha? Porque o camarada está dizendo ali no teu consultório, a minha conta não fecha. Eu não consigo falar. Tem um negócio que funciona em mim, mas eu não consigo trazer, cara. E eu não aguento mais isso. Por quê? Insisto. Isso consome energia. E eu não sei nem falar disso. Beleza, então nós vamos trabalhar, vamos. Daí que eu falei, né? As palavras são vetores. Vão negar vetor, somar vetor, multiplicar vetor, fazer coisa. Vai falando aí, mas esse vetor, mas ele vai para cá ou vai para lá? Mas até que a função muda. E quando a função muda, eu estou dizendo, função funciona diferente. Meu, aqui, ó, respiro diferente, estou diferente. Eu nem lembro mais direito. Muda o sonho dos caras. O cara conta sonho diferente. Então, foi assim que, sabe, há alguns anos que eu leio isso, e são essas imagens que vem na cabeça, eu estou aqui colocando, né, em avant-première aqui para vocês, para ver se para em pé mais ou menos assim. Vou ficar falando então. Manda Foi muito bala. legal quando você inverteu ali, ó,
o eixo, né? Que você vê na projeção que deixa plano, né? Realmente ela chapa. Né? Mas quando inverte, vê realmente que tem uma cadeia inteira ali, né? Com um monte de um fluxo gigante. Aí me lembrei das antigas TVs de tubo, assim, sabe? Como se fosse essa aquela as bolinhas vermelhas, sendo só aquele print do que o filtro simbólico deixou passar daquela dos elétrons frenéticos que estão sendo bombardeados ali. Para gerar a imagem, tem uma função simbólica entrando ali, que é enquanto eixo, cortando aquele tubo, né, para poder gerar aquela imagem que vai aparecer na tela da TV, certo? Mas aí é isso, assim, se eu só ficar ali na imagem, eu vou perder o caos ali de eletricidade que está rolando ali, que está sendo filtrado, não está entrando, ou o risco que é isso entrar, né? Vira aquele chuvisco todo e desorganiza toda a imagem, né? Eu achei que a TV velha é uma Olha boa, aqui que é doido, uma boa né? analogia também. Porque a TV velha, né, você me provoca, né? A invenção da TV é um negócio sensacional, que ela tem uma válvula especial na TV, TV de tubo, né? Que foi o que eu aprendi quando fiz, né? Não tinha essas TV chique quando eu fiz o meu curso lá. Ela tem uma válvula que serve exatamente para organizar essa coisa toda, né? Na hora que, se essa válvula não tiver legal, você não forma a imagem. Daí é um bando de chuvisco, ou a imagem vai virar um traço, vai virar um... Então, a lei, a função daquela válvula, né, ela faz aquilo. E se ela não fizer aquilo, você não vê televisão. Então, aí que tá, né? Eu destaco, Ela faz barra, né? Ela ela faz faz barra, barra. ela não deixa passar. Por isso que eu te falo, né? Toda a notação matemática do Lacan não é por acaso. As coisas que têm cara de função são função. E ele brinca, né, com isso. Mas, a princípio, são função. Vamos lembrar, função. Função não faz qualquer coisa. Função faz uma coisa. Sempre daquele jeito. Ah, não, fez um pouco diferente. Não vai fazer diferente. Função é função. Então, quando você, sabe, você pega o jeitão do paciente, cara, é assim que ele funciona. Essa é a função. Então, uma metáfora é essa. Metáfora. Nós vamos mexer na função do cara. E com variáveis simbólicas e imaginárias. Componente simbólica e componente imaginária. Lembrando, o imaginário dá a intensidade do vetor. Tanto é que se eu, como é que é? Eu esvazio o imaginário, opa, eu falo da coisa e já não me afeto. Só imaginário. Existe. Eu não falo. Só simbólico. Difícil, né? E vamos lembrar, o simbólico está amarrado, né, no imaginário. O simbólico está amarrado no significado. Senão, a barra, eu nem constituo a barra. Você veja, a barra, se eu não tenho a barra lá do esquema L, eu, entre aspas, junto significante e significado. O nome disso é psicose. Você não aguenta isso. Gente, tem uma pergunta para o Glauco, mas, por favor, se alguém quiser, antes, algum comentário, alguma pergunta, uma colocação, por favor. Não, manda lá, estamos em casa. Vai lá, Fred. Vai lá, que de repente você provoca o pessoal. Inclusive, estamos Beleza. quase no tempo. Eu sei que o pessoal tem agenda aí. Olá, Vamos então. lá. Não, e que uma função, ao menos estudando também no livro do Amster e tal, uma função teórica que cumpre, para resolver um problema que cumpre o número imaginário, é precisamente aparecer em uma operatória, permitir uma operatória, embora não tenha um valor definido, como seria, por exemplo, o número real. Então, não vai ser tipo um ou dois especificamente, mas ele precisa estar presente para
que vários elementos de uma operatória aconteçam. Isso, quando li, me indicavam uma coisa assim: o número imaginário, em vários aspectos, é uma convenção, que é basicamente, e eu puxo agora para o nosso campo, precisamente, para pensar uma convenção em termos de quê? Para nosso campo, para nosso registro imaginário, o campo do sentido, precisamente. O campo da função da grande ilusão fantástica da comunicação. Como é que quando eu estou nomeando a palavra tal, eu estou comunicando com vocês que número imaginário é número imaginário. E todos estamos dividindo, digamos, algo dessa significação que no final das contas, quem não faria parte da paróquia, como disse a Freud sobre o xiste, não pegaria então o intuito espirituoso da questão. Então, há uma série de condições que no final são produzidas e que elas têm que estar aí precisamente presentes para que esse efeito, digamos assim, se produza. Então, é bem legal pensar como de fora do campo da psicanálise, digamos, entra isto em discussão precisamente também para falar do sentido, precisamente como produção, a imagem como imaginário, precisamente como montagem, como engodo, como, bom, mais algumas nomeações que Lacan faz sobre o imaginário. E com isto fecho, não tirando digamos assim, nunca tirando a força do imaginário, senão precisamente colocando em um dos três registros com os que a gente opera. Não é tipo, um fica de lado e o outro fica mais importante e assim. É isso. Nem vou comentar muito, porque... Gente, vou fazer uma pergunta, as perguntas de aferição. Tudo bem? Fez sentido? Podemos continuar assim? Tranquilo? É, sugestões são sempre bem-vindas. De repente, o pessoal diz, galera, igual você falou isso, falou aquilo, mas senti falta disso, senti falta daquilo. Vamos pensar mais assim. Insisto, a minha abordagem foi uma abordagem muito prática, com a minha vivência de matemática, porque, para mim, quando eu leio as coisas, elas falam de uma forma muito prática. E que é o que me pareceu do Lacan, empurrava a gente, mas não dava exercício. Então, esse foi o meu intuito. Dizer assim, pensar as coisas bem lá na raiz da coisa. O que é um número? Como é que ele funciona? Se ele está falando que isso é importante, vamos pensar nisso aí, porque ele nos dá a base anterior para fazer essas relações. Por isso que eu li alguma coisa do Anderson, eu li alguma coisa, né, dos escritos também. Beleza? Ficamos aqui hoje. Gente, obrigado a vocês. Daí, logo mais Obrigado, eu Glauco. coloco daí o material lá. Abraço, até depois. Tchauzão.